Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Mais um dia aí para os 365 hábitos poderosos e simples. Vamos lá? Hoje, então, estamos no dia 19 de janeiro de 2026, segunda-feira. Semana aí abençoada para todos nós, né? Pessoal, como estão todos vocês? Aproveito aqui para agradecer aos inscritos no canal, agradecer também àqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais, ele carrega esse nome num sentido a um convite que é feito a cada um de nós, né? Numa constante aí, né? Evolutiva de nos compreendermos melhor em se tratando de darmos consciência àquilo que é da natureza, tanto do indivíduo nos aspectos consideráveis como o corpo, a sua fisiologia básica de cada um, mais do que isso, aquilo que confere experiência, bagagem, dons, talentos e atributos que cada um possa angariar como recurso, né, do observador. O observador é aquele o qual, vamos lembrar sempre, quanto mais ele compreende a dinâmica da vida, do externo, do mundo, do outro em relação a ele em relação ao mundo, aproveita sempre a melhor oportunidade que lhe cabe com a máxima de um coração sereno, leve, que absorve sempre o lado bom de tudo, pois sim, tudo tem o lado bom. Isso na equivalência de considerarmos o humano para viver essas experiências da dualidade que o planeta Terra chama a questão. Porque no fundo mesmo, quando nós aprendemos a nos individualizar, no sentido de integrarmos sombras, as relações que o ego faz em mecanismos de defesas, né? Nós conseguimos, de fato, ir catando aqueles nossos caquinhos como se fossem fragmentos. Porque ao longo da vida nós nos fragmentamos para podermos fazer valer essa convivência social, né? Então nós nos fragmentamos. E isso é tido até mesmo como uma classificação da própria psicanálise, a qual, né, ressalta a questão da influência da nossa rotina diária ali, enraizada em relações que ocorrerão em livre-arbítrio daquele que sugere o que tem de necessidade de aprendizado e aquilo que lhe confere a sua aceitação, né? Então, vocês já ouviram aquela frase, aceita que dói menos? Sim, para que a gente não crie resistência, né? Para que a gente pare de resistir às questões que vêm aí para elucidar coisas próprias do humano. E para que a gente, em equivalência, mais do que reequilibrarmos nessa constante entre conferir dualidade, observarmos, pois se tudo é bom de uma forma ou de outra, porque na natureza do ser, o caos, inexoravelmente, ele vem para que a gente dê compreensão. O caos, ele vem para dar ordem. Ordem. E as coisas ordenadas estão, aí paira uma paz, uma tranquilidade para que a gente observe que nada é por acaso e que tudo, se assim veio como obra-prima do que Deus deixou, na natureza do que conseguimos fazer sem Ele. E esses efeitos chegam até nós porque essas causas foram próprias nossas. Então, sejam lá dirigidas, né, ao encanto de um véu de Ísis, o véu das ilusões, uma roda viva de Sansara, que volta e meia traz até nós aquilo que é próprio para a gente elucidar, tornando-nos então esclarecidos, vamos compreender, né, que nós não queremos só o reequilíbrio. Na profundeza do ser, que prima o nosso desejo de alma, a vontade do espírito, diz respeito mesmo, é ao caminho do meio, é nos harmonizarmos mais do que ficar nessa tentativa de reequilíbrio constante, né? O caminho do meio, onde volta e meia a gente se depara com necessidades que vão nos fazendo nos assenhorar de que quanto menos a gente está nesse patamar de olhar só para um lado e para o outro, porque quando nós observamos um lado, damos as costas para o outro. Naturalmente, isso se faz e refaz uma constante. Então é nessa equivalência aí
de mais do que ficar comparando uma questão e outra, é aproveitar o lado bom de tudo com a leveza do coração que compreende o dado presente momento, que não desperdiça tempo, pois o tempo é ouro, né? Aqui nessa terra de meu Deus. E, naturalmente, nós vamos escolher em frequências vibracionais aceleradas, nós vamos para outro nível, dirigindo assim um esclarecimento melhor, que fomenta a compreensão de tudo em equivalência àquilo que você põe foco. Então, logo, vamos entender o que é esse parar de nos reequilibrar numa constante, que por ora nos salvou, né? Vamos dizer assim, mas que no fundo, ao escolhermos o caminho do meio, não precisamos dar as costas nem para um nem para o outro. E nós colocamos foco onde? Na vontade do Espírito. Que essa sim, numa espiral de luz, modo ascendente, ela descortina mecanismos de compreensão melhores ainda, onde a gente coloca de pronto que, numa máxima entre frequência vibracional, estamos acessando uma melhor versão, né? Que deixa aqueles caquinhos, né, que já foram cada qual ali resgatados, estão se regenerando entre nós, e nós vamos integrando ao nosso ser todos aqueles fragmentos vividos. E nós vamos compreender que aqueles caquinhos, que outrora foram dores, né, dirigindo aí sofrimentos, foram pela resistência do próprio ego, que quis enxergar um lado e se privar do outro. Mas está tudo certo. Percebam, na verdade não é sobre certo e errado. É sobre o reequilíbrio, é sobre a lição, é sobre o aprendizado, né? Então, aí, nos diferentes níveis, será que aqui como humanos, nessa grande escola, estamos ainda no nível de uma creche? No nível de um ensino primário? Será que já fomos para a quinta série? Ou será que estamos na oitava? Ah, tem aqueles que já estão se graduando, se especializando? Estão no MBA bilíngue? Sim. Então, cada qual faz aquilo que te compete, o que pode, o que conseguiu acessar. Mas eu digo, o observador colapsa a função de onda de acordo com aquilo que põe foco. Pois, afinal de contas, não estou falando aqui de ensino didático. No fundo, são ensinos complementares ao que cada alma veio, na equivalência do que consegue acessar. E sim, com Deus, o caminho do meio, que não se despoja nem de um lado nem de outro, porque ele permeia tudo e todos nós. Nós, querendo cada vez mais enxergar Deus dentro de nós, conseguimos nos assenhorar de galgar esses níveis num sentido a nos sutilizar, né? Então, de fato, nós vamos comportando ao ego mais e mais ensinamentos e aprendizados, e essas lições vão nos empoderando a ser, finalmente, quem nós viemos para ser? Será que é isso? Sim, na vontade do Espírito, que esse é de fato o desejo original de todo humano. Certo? Então, pessoal, aqui eu vejo que a introdução já foi um tanto assenhorada das necessidades, né? Vamos colocar assim. E jamais imaginarmos que a gente está, né, desperdiçando tempo, muito pelo contrário, isso é viver o presente momento. Então, ao abrir aqui a leitura, vamos fazer o que de fato nos chama. Pessoal, inclusive, eu já aproveito para agradecer a todos vocês. Gente, compartilhem esse vídeo se valeu para você, tá? Deixa o seu like, comenta, vai ser uma satisfação. E também coloquem sugestões dos temas os quais nós poderemos falar em lives, tá ok? E ativem o sininho para que continue recebendo o meu conteúdo. Gratidão a todos vocês, então. Bora lá? Hoje, dia 19 de janeiro de 2026. Tenha prontidão. No Japão, entre os anos 1185 e 1867, os samurais tiveram o seu período de grande ascensão. Seguidores do Bushido, um código de honra e modo de vida que traduz o caminho do guerreiro, este tipo de soldado da aristocracia japonesa nos deixou muitos ensinamentos interessantes para o fortalecimento da nossa mentalidade.
Um deles é cultivar o hábito da prontidão. Esteja sempre preparado para agir nas mais diferentes situações da vida. Se em um campo de guerra não há trégua para hesitar, na vida, quanto menos hesitações e mais prontidão, maiores serão as chances de sucesso. Seja resiliente para lidar com as adversidades ou fatos inesperados. Se tiver uma mentalidade fortalecida, os desafios serão sempre mais fáceis de serem ultrapassados. Nossa, adorei a leitura. Tenha prontidão. Tenha prontidão. Que bênção, né, pessoal? E pensarmos o seguinte, a resistência, eu até comentei isso, se não me engano, no vídeo de ontem, né? A resistência que a gente dá a tudo que nos acontece, simplesmente a gente está virando as portas para o momento presente. Estamos deixando de viver o dado momento presente, que só ele que carrega aquela impregnação genuína de um descortinar de fatos. A partir, né, da nossa coragem, que o texto de ontem falava disso, entre nos submetermos àquilo que realmente vai ser a nossa forja, nós carregamos, né, formas de justamente transmutar questões as quais, antes, um tanto difíceis à nossa imaginação e à primeira vista, no entanto que vão nos fazer um humano melhor, né? Então, na verdade, tudo na vida é sobre isso. É tudo sobre essa frase dita aqui anteriormente, aceita que dói menos. Também poderíamos falá-la novamente, né? Aceita que dói menos. Aceita no sentido a você simplesmente não ter ali seu poder de escolha? Não, muito pelo contrário. Escolha encarar as necessidades que chegam até você, gente. Isso parte desde questão relacionamento familiar, né? No sentido de você fazer aquilo que compete o autorrespeito. Logo, gente, a partir do momento que você seguro está em si, com Deus dentro de si, confiante, isso não são questões só da nossa psique. Isso é uma questão que está aí remodelando-se, né, constantemente numa engenharia divina. Nós temos uma homeostase própria. O que é isso? O funcionamento do corpo sem que a gente saiba, né? Então, nosso sistema imunológico, por exemplo, ele está numa constante, produzindo ali imunoglobulinas para nossa proteção. Então, em nível de saúde, naturalmente, se você está bem por dentro, isso também não é o energético. Você, além de conseguir produzir ali tanto imunoglobulinas que vão te proteger, você consegue inclusive alavancar esses processos satisfeito que está em poder ajudar, seja lá qual for a situação, propriamente a sua. E a sua emoção, ela vai transmutar toda e qualquer coisa, até mesmo se for uma injúria de toxina, bactéria, vírus, fungo, qualquer tipo de coisa. Esses agentes, né, que vêm do externo para o interno, se alimentam de nós, são verdadeiros, às vezes, né, até parasitas. Eles assim fazem, porque no fundo, nós somos um emaranhado de seres vivos. Essa dinâmica toda, nós vamos observar o seguinte: se nós somos invisíveis, por que que vocês estão aqui me vendo? Por que que eu vejo vocês? Por que que a gente vê tudo ao redor? Porque no fundo nós manifestamos isso, né? Porque no fundo nós estamos materializando essa compreensão constantemente, certo? Nas equivalências do que aquilo há necessidade ainda de trabalhar dentro de nós. Tanto é que quando um ser se sutiliza, né? Por exemplo, um Cristo, ele não tem forma humana, né? Ele já é de Shambhala e, quiçá, de outros páramos, mas independente de onde seja, ele é luz. Jesus é luz. E se fez novamente materializado num corpo de carne. Então, aqui, para compreendermos Jesus, um Cristo, né? Que, de fato, era tão sutil quanto a própria luz. Quando apareceu para Paulo, cegou ele. Então, será o que mais nós estamos precisando ver diante dos nossos olhos para que nós sintamos algo que não saberemos nem mesmo narrar para os demais? Pois Jesus, a gente poderia dizer isso, que ele é inenarrável, né? E
Por mais que a gente fique aqui confabulando como falar dele, assim como do amor de Deus, que nos fez desde o Big Bang o tal sopro divino, e que cientistas não conseguem realmente explorar ao máximo isso, porque eles estão limitados à compreensão dos 5 sentidos. Em outro vídeo já falei, aqui eu ressalto, Jesus, ele diz que para sentirmos Deus dentro de nós, a doce presença divina eu sou, aquela que nos compete, né? O nosso quinhão de participação de Deus feito manifestado aqui na Terra, porque Deus, ele se manifesta a partir do momento que a gente deixa em nós, gente, sendo o nosso melhor, né? Então, vocês acham que Deus não estavam com Jesus, né? Estavam, né, no sentido de quantidade. A gente também pode falar assim, porque Deus é tudo. Então, vocês acham que Deus ele não estava ali com Jesus? É óbvio que sim. Tanto é que no momento onde eles tentam jogar Jesus do penhasco, simplesmente ele fica invisível aos olhos daqueles judeus, né, que já queriam ali, né, praticar aquela maldade. E ele simplesmente sai e deixa todo mundo lá conversando. Por quê? Porque o derradeiro dia chegaria. Mas assim como ele se unificou com Deus, né, sendo, portanto, o alfa e o ômega, ele já sabia a crucificação. Então, é necessário que o caos venha, né? É necessário que o escândalo, inclusive, venha para que se dê ordem, né? Então, mas ai daquele que deixar aí o caos perdurar. Ai daquele, né, que fomentar a injúria e a discórdia. Ai daquele que fomentar a separação, que fomentar os escândalos. Não é verdade? Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E ninguém jamais ganhará de Deus em bondade. Por que é que me veio, né, aqui de prontidão, pegando aí o título da leitura de hoje, falar isso para vocês? Gente, honrosamente, por que o humano não sabe viver bem na Terra? Primeiro de tudo, ele não deixa Deus, né, dar a relevância da vida que ele veio fazer, tá? Então a pessoa tem um ego tão grande que tem medo de deixar Deus dominar ela. Isto posto, naturalmente, se ele não deixa Deus dominar a vida dele, ele não vai compreender todas as nuances de aprendizado que as variadas situações vão trazer até nós. Tudo vai ser mais do mesmo. E o humano preso na dualidade, tudo que ele encontrar em seu caminho, ele vai querer colocar a seguinte questão: o que eu quero, o que eu não quero. Ele não sabe aproveitar tudo, ele ainda não sabe o caminho do meio. Ou algo é ruim, ou algo é bom. Até que ele compreenda isso, né? Ao invés de compreender que existem diferentes experiências, que existem diferentes indivíduos e cada qual carregando o cerne da questão que veio e é capaz de deixar-se revelar com Deus dentro dele, vai fazer algo diferente. Então, e como se já não bastasse isso, o nosso próprio ego contra nós, né? Nós quem? A vontade do nosso espírito que quer voltar para o amor de Deus. Porque no fundo é isso. Quando nós vamos evoluindo, né? Por exemplo, o planeta Terra está aqui num patamar de provas e expiações. Então é dado a conhecer que todo humano que está aqui na Terra neste momento ou é um criminoso, tá? Sinto muito, aceita que dói menos. Ou é um criminoso, tá? Um penitenciário, porque aqui é um planeta prisão, inclusive. Era, né? Vamos colocar assim, tá? E, no mínimo, um planeta escola, onde todos estamos para aprender, tá bom? Então, aqui não tem nenhum doutorando, tá? Só Jesus, só o mestre, bonito. Então, alguns, né? Sim, mas esses é incompatível à nossa percepção, porque eles deixam um legado e só no pós-morte que a gente os reconhece. O humano, ele é assim. Ele é tardio em conhecer a benevolência de tudo, não é certo? Logo, aconteceu isso com o próprio Cristo, né? Então, o humano, ele é muito idólatra, né? Ou ele vai ver um ser e vai divinizar ele, né? Que é totalmente inadequado, ou então ele vai chafurdar na lama dos percalços que ainda percorre, e nesse sentido vai querer matar aquele que é luz. Por quê? Porque ele ainda é muita sombra. Então é um contraste tão gigantesco que o ego dele fica ferido, né? Então nós humanos temos que nos ater a isso. Então, se nós falamos do planeta Terra e nessas ordens, né, de transição planetária, que ele está num patamar onde agora é desejável com que todos compreendam o que são essas provas, porque ele vai deixar de ser de provas e expiações, mas as provas vão continuar no seguinte sentido:
Cara, você já fez 8ª série, você já terminou o ensino médio. Qual é o medinho de ir para uma faculdade? Digamos que aqui na transição planetária, que agora a gente esteja galgando meios, né, de falar assim, ou, você não tá sabendo resolver esse cálculo matemático? Você viu isso na 5ª série? Caramba, não, não. Ânimo, bora ver. É assim. Gente, transição planetária, as influências estão aqui. Aceita que dói menos. Aqueles que não gostam que a gente fale disso, tá? Aceita que dói menos. Isso aqui é para o seu bel prazer, se você conseguir compreender, tá? Então aceita que dói menos. Nesse sentido aí, nessa comparação didática, se nós já estamos, né, nos empoderando, né, com resiliência, que de prontidão a encarar tudo que chega até nós, porque compete só ao nosso vigor, às máximas de saúde, em todos os aspectos do nosso ser, principalmente a da mente, né? Então vamos parar de sermos resistentes com aquilo que nos chega. Isso é viver o presente. Mas não, toda vez que chega uma ótima e boa oportunidade para a pessoa encarar de frente uma dinâmica que é própria dela, que inclusive ela pediu em espírito, ela só não lembra, por conta dos véus das ilusões. Porque, gente, se Deus não deixasse a gente no esquecimento, né? Porque o esquecimento é relevante, é muito importante. Tem pessoas que iam, ó, ao saber tudo aquilo que tem que viver. Então, gente, um passo de cada vez. Você vai discutir com Deus, né? Você vai se vitimizar, a vítima eterna discute com Deus, né? A pessoa sem o crivo do discernimento, ela discute com Deus. Ela tem dó do outro, logo é vítima. Ela tá polarizando. Se você é ainda um ser que polariza muito, pelo amor de Deus, então pelo menos compreenda. Olha o quão Deus é bom. Criou aí as leis divinas. Porque é muito difícil para nós realmente admitirmos esse caminho do meio. Tá certo. Às vezes ainda muita tormenta entre um lado e o outro. Tá certo. Até nós compreendermos que tudo de fato concorre para o bem daqueles que amam a Deus, se você polariza, pelo menos saiba que se polarizado né? Tem dois polos. Se tem dois polos, você pode viver tantas nuances para um lado quanto para o outro. Aprenda. Dê-se ao luxo de compreender que, inclusive, aquele lado que você acha negativo, ele compreende que existe um lado absolutamente positivo, se você quiser o absoluto disso. Logo, se positivado está, você já transmutou essa questão, né? Que são inúmeras questões, né? Inúmeras questões da psique do humano, inúmeras relevâncias em relação àquilo que já viveu de conflitos, aquilo que está guardado, inclusive, como traumas, né? Porque aquilo que está guardado seria como se fosse um outro véu de ilusão que Deus permite para que a gente não sucumba, né? Às necessidades que viemos. Você já imaginou? Então a cegonha leva você para seu papai e mamãe, ó que belo, e ela coloca ali ó, um manual de instruções. Pensa, qual a forma que os seus pais, né, iam te auxiliar nisso? Eles iam ficar também com vontade de, ó. Gente, todo humano tem N situações que vêm para passar. E o véu do esquecimento, acreditem, ele é totalmente benéfico. Você não aguentaria descascar seu cebolão de uma vez. Sem aquele óculos de proteção nos olhos, tá? É isso. Tudo na vida nós poderemos fazer uma analogia. Por que, Gi, que uma analogia é válida para tudo que a gente queira? Justamente por isso. Quando nós estamos de prontidão, assim como o texto nos convida, nós vamos observar genuinamente o lado agradável e benéfico de tudo. Cara, confie em Deus. Se Deus não deixou você saber quais os tipos de coisas você já praticou com sua família já praticou com você, e nessa vida eles colocam vocês juntos, é justamente para que nesse novo enlace venha amor, né? Então vocês transformem esses laços que estão em ódio. Geralmente, o contexto familiar ele carrega isso. Família é aquele tipo de. Não estou falando todos, tá, gente? E nem tampouco estou dando nome aos bois. Vamos aproveitar aqui a essência da palavra, sem julgamento. Então, aqui eu não estou julgando ninguém e pretendo que você também compreenda sem julgar, tá? E não comece a julgar seus familiares. O convite não é esse. É assim, ó. Se você
já está ouvindo isso aqui e se compreende, muda você, que energeticamente você só vai fechar fase com mais do mesmo que você já consegue ser, pois somos energia, né? Então, assim como Jesus ele veio, deixou toda essa sutilização maravilhosa, né, moroncial, porque não existe nem palavra aqui para nós, né, que compreendamos isso, é moroncial. O próprio livro de Urântia carrega isso, traz esse conhecimento para a gente. Então, se é moroncial, a gente não sabe falar. Talvez seria o moroncial Deus, né, incognoscível, mas Deus nós podemos, assim como Jesus, agora mesmo nós podemos tentar senti-lo. Gente, e qual é o chamado para o humano aqui na Terra que quer sentir esse amor, né? Que já está pairando no ar, que já está alimentando aqueles os quais fazem o seu próprio esforço todo santo dia, todo santo momento? Sentir o amor vai nos dar força. É como se fosse pegar uma carguinha. Sabe aquela vida que quando a gente tá jogando um jogo ali no videogame, de repente a gente cai, só que aí tem uma vidazinha. Você tem que fazer um esforço, tem que pular não sei o que, tem que romper tal obstáculo, de repente você ganha vida? É o amor da quinta D. Só que nem todo mundo, né? Porque não passou a fase certinha, não se especializou em cada fase que veio viver, não pegou vidas o suficiente, passou em branco, porque ele estava aproveitando só as questões do ego. Só pega vida em Deus quem está em conformidade, querendo observar o que ele tem para passar para nós. Fiz outra analogia. Tudo na vida poderia ser uma investida entre analogias. Nós podemos o tempo todo, numa constante, estarmos ali num enredo que vai nos chamar a atenção a equiparar no sentido de liquidar os dissabores e viver o sabor real daquilo que é bom, certo? Então, sim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Naturalmente, quem desenvolve o quê? O neocórtex. Ele se sutiliza para além das questões da carne. Ele transcende as dores do fisiológico, as dores dos sofrimentos da psique, de alma, sejam os traumas que forem, né? Todos são solúveis, né? Mas só se você quiser. Você pode sim sublimar cada questão que vive, se assenhorando de uma fé, né? Uma fé realmente inabalável. É fácil ter essa fé? É óbvio que não. Por isso aqui estamos, né? Por isso que aqui estamos. Mas sim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e prima, né? Gestarmos o nosso lado melhor de aprendizado, porque às vezes o aprendizado nem fica só naquilo que era proposto no seu espírito antes de encarnar, ele vai para além disso. Sofistica isso então, ser. Abra-se ao novo, tenha prontidão de não se desvencilhar daquilo que é próprio seu, porque aquilo que é seu chega até você. Ninguém vai bater na sua porta indevidamente. Um problema não vai chegar até você indevidamente. Pega essa batata quente e esfria ela, ao invés de ficar jogando, né, responsabilidade para a família. Então, gente, vocês sabem que vivendo aqui o momento presente, ainda convido vocês ao seguinte: honra teu pai e tua mãe, mesmo eles não sendo, entre aspas, bom do jeito que você idealizava, não é? Idealizava num sentido de que tem pessoas que já desistiram. Honra teu pai e mãe, honra teus ancestrais, porque existe um princípio aí. Teu pai e tua mamãe, eles não são perfeitos, senão seriam Jesus. Naturalmente, o mal que, de alguma forma, eles possam ter causado a você foi por ignorância. E eles te deram muitas vezes, né? Muitas vezes papai e mamãe dá pra gente, você sabe o quê? Sabe o que que papai e mamãe dá pra gente? Aquilo que de fato eles têm de melhor, a vida, tá bom? Então, como que a gente pode ter prontidão de encarar o externo, ou o vizinho, ou o adversário na sua cabeça, porque muitas vezes ele nem se considera seu adversário, mas na sua cabeça, que tá aí cheio de caraminholas, parasitas. Gente, nós podemos falar sobre isso aqui também. Tá cheio de gente impregnada de parasita, de vibrião colérico, né? Implantes, chips, cascões, morbofluides, energias deletérias, energias internas mal resolvidas, energias externas mal qualificadas. Porque tudo é energia. Então pode ser que você não veja a olhos nus assim,
Mas será que não é essa falta de ânimo que você tem, essa falta de fé na vida, consigo mesmo? Para de culpar o outro. Por que que eu sempre cito papai e mamãe? O primeiro deles que você deve honrar para que as portas da gratidão elas simplesmente comecem a abrir para você e vão abrir demais portas é esse, né? Essa honra. Tenha prontidão a auxiliar aqueles que você já os compreende numa oitava a mais. Para de polarizar aqui, ó, na horizontalidade da tua cruz, direita e esquerda. Não! Deixa esse ego calmo. Mostra para ele que na vontade do teu espírito existe também a reta que ascende. A tua cruz ela é válida nesse sentido e você é o caminho do meio. Ali, né? Entre esses propósitos de dualidade e mais que dualidade, você honrar que, no fundo, assim como um paralelo na questão do tempo, que veio só para cronometrar aquilo que é dado ao humano compreender até sair dessa matrix, no fundo, não existe tempo. Ele é uma espiral de luz para aqueles que já querem sintonizar com o caminho do meio, que ele é uno em Deus, certo? Então, ainda que por hora fuja à sua compreensão, né? Observe aí os desígnios que chegam até você através de acontecimentos fortuitamente genuínos para que você tenha o quê? Prontidão. Tenha prontidão e honre o que você veio fazer. Lute as suas batalhas, combata o bom combate. Como? Gente, interno. Ao invés de você querer guerrear com o mundo, se assenhorar de guerras e começar a fomentar injúrias de um lado ou de outro, escolha você combater o bom combate, né? Seja um samurai, né? Lida aí com o teu ego e mostra pra ele que tá tudo certo, que ele não precisa temer Deus tomar conta de você, tá? E você vai perceber que isso aqui é totalmente energético, é fluido. Isso não é crendice, isso não é romantismo, isso não é poema. Isso não é poema. Tudo que está na Bíblia, por mais que o homem tenha alterado algumas coisas, e é óbvio que ele escondeu muitos livros apócrifos, que inclusive dariam, né, fomentariam todo esse descortinar de fatos para uma nova era de luz que se faz. Mas mesmo que os arcontes tenham inebriado aqueles que por ego ainda devaneiam nessas questões até hoje, mesmo que esses arcontes, né, os senhores do mundo de capa preta, tenham entrado nas três bases de manipulação, vamos colocar quais são? Religião, política, e essas big, lá sei qualquer coisa. A indústria, as big pharmas, big tech, certo? Manipulação da mídia, em geral. Vamos colocar tudo aí numa base só. Pessoal, é sobre isso, tá? E nem tampouco eu falei mal de religião ou falei mal de qualquer uma dessas coisas. Então, uma big pharma vai te trazer o remédio que por hora você precisa. Um ensino religioso vai te trazer realmente ali uma benesse em essência de Deus, de Jesus. E o que é ruim no ensino religioso? Ou humano, e o dogma que ele se assenhora dele para fazer maldade, tá? Então, o que é ruim numa Big Pharma? Manter o humano à mercê de se adoecer cada vez mais, porque um remédio traz efeito colateral que vai puxar outro e outro e outro e outro, ao invés de pedir para o humano, né, através de um meio midiático, começar a tomar mais sol, né? Começar de fato a viver a sintonia da vida, o prana de Deus divino. E as Big Tech. Gente, tem gente que sabe usar a tecnologia para o bem, tem uns que já sabem utilizar para o mal. Vocês querem dar um exemplo disso? Você que está aí, né, já com umas 4 décadas aproximadamente, vocês já viram o que uma criatura de 15 anos para cima, não vou falar todas, viu? Porque tem humanos ótimos, excelentes, que eles vieram realmente para alavancar esse processo de transição planetária entre nós. Mas tem ainda aqueles jovens, né, mal assessorados, vamos dizer assim, que carregam muito aquele sistema pejorativo de causar, né? E aí eles começam a dizer: ah, é, não, isso aí tá muito velho pra mim. Ah, isso aí é. Gente, pelo amor de Deus. Esses meninos de hoje, né? Não estou colocando todos no mesmo patamar, tá? Eu digo aqueles que não foram bem cuidados, vamos colocar entre aspas. Eles simplesmente não sabem usar a tecnologia ao seu favor. E tudo, assim como tem um lado bom, tem um lado ruim. Se por hora estamos na dualidade, vamos fazer valer o lado bom, certo? Então tem muitos, né,
que carregam uma hipocrisia bem grande. Chamam aqueles, né, com décadas a mais de velhos, no entanto, eles não sabem abrir uma pesquisa, né, na internet para os auxiliar. E muito pelo contrário, esses jovens estão o quê? Só passando rios e fazendo aquele consumo nada benéfico daquela dopamina que dura num curto prazo. E assim faz eles quererem mais do mesmo. Eles absorvem conteúdo? Não. Eles nem tampouco têm tempo de fazerem associações entre um intelecto aprimorado, um cognitivo, assenhorarem-se de um momento meditativo. Gente, esses jovens de hoje, eles nem tampouco leem, né? Isso não é nem enfatizado no cotidiano de hoje. Então, a questão vai muito além. É o sistema ao que esses jovens de hoje estão sendo convidados. Simplesmente a serem, muitas vezes, né, hipócritas, grandes hipócritas, né? Então fala mal dos antigos, mas no fundo o que acontece com eles é em demasia terrível, porque nem eles usam o lado bom da própria tecnologia. E vamos colocar aí a tecnologia musical? Gente, o que os jovens hoje estão ouvindo de sofrência, desses batidão pernicioso, cheio de promiscuidade, né? Porque nós sabemos que se nós somos energia, até a música que se ouve, se consome, vai fazer o mal ou o bem que você quer e deseja, mesmo que inconsciente, tá? É de acordo com a sua escolha. Então aqui são jovens que nem tão pouco se afinizam com uma música clássica. Isso ficou perdido. Por quê? Porque sabemos que tem toda uma engenharia das trevas, né? Então os arcontes desordeiros continuam dominando até hoje. E eu pergunto, até quando? Então, pessoal, se esse vídeo valeu para você, aproveita, deixa seu like como gratidão, tá? Gratidão profunda a todos vocês e aproveita e compartilha também com aquele irmão que precisa ouvir isso. Todos aí em fraternidade, né? Auxiliando, porque cada um mudando e se melhorando, o mundo muda. Então, mais do que deixar seu like, compartilhar, ative o sininho para receber mais conteúdo e comenta. Será uma satisfação ouvir, né, os projetos de vocês, tá ok? Aqui para conosco, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito amor e muita luz, de fato, nos caminhos de vocês. Estejam de prontidão para observá-los. Então é isso, com muita coerência. Gratidão profunda. Namastê.